Salve, salve, meus amigos! Professor Júnior, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de redes de computadores. Espero que vocês estejam todos bem aí para a gente começar mais uma jornada do nosso curso. Muito bem, dando continuidade às nossas aulas anteriores, né? Hoje nós vamos falar da unidade de aprendizagem 2, né? Que o conteúdo está aqui na tela, né? Vamos falar de serviços de rede, vamos falar das classificações dessas redes quanto à sua área de abrangência aí. Então o objetivo é que vocês compreendam realmente, né, essas características, esses conceitos ainda que são importantes, né, da gente se familiarizar cada dia com esses parâmetros, esses nomes que dizem respeito aí às redes de computadores. Então, vamos lá, vamos falar hoje dos serviços, né, que a gente já até mencionou em umas aulas anteriores, que os serviços, eles são assim a parte mais importante daquela arquitetura cliente e servidor, onde o cliente, né, solicita um serviço e o servidor ele está designado a desenvolver essa tarefa de servir, né, a esse cliente com aquele serviço correspondente. Então a gente pode enumerar aqui uma série de serviços que faz parte aí da nossa rede, tá certo? Como por exemplo serviço de arquivos, serviços de impressão, serviços de internet, serviços de correio eletrônico, serviços web, serviços de backup, serviços de DNS, do proxy e do FTP, tá certo? Então nós vamos ver agora cada um desses aí para a gente entender realmente, né, essa diferença que existe entre esses serviços que são desempenhados pelos servidores da rede. Vamos começar pelo servidor de arquivos, né? Então vejam, gente, a figura aqui ao lado, ela já até sugere aqui uma função, né, de desenvolver esse serviço de arquivos. Então vejam, tem vários computadores aqui atrelado, vários notebooks, na verdade, né, atrelado a uns servidores. Então, vamos imaginar um ambiente corporativo, né, em que vários arquivos são gerados a cada momento, né, dentre as transações que essa empresa faz. Então, essas centenas e milhares de transações relacionadas a arquivos, né, devem ficar armazenados em um local centralizado, que no caso é o servidor, e a qualquer momento, né, esses clientes eles podem solicitar um desses arquivos e o servidor rapidamente e com muita disponibilidade pode servir adequadamente a essas solicitações. Vamos imaginar, por exemplo, né, um serviço de arquivos de um sistema de cadastro de produtos numa rede de farmácias, né? Então quando você vai numa rede de farmácias, você procura por um medicamento, né? E quando aquele medicamento lá ele não tem naquela farmácia que você está procurando, né? O atendente ele pode dizer assim para você: ah, mas espera aí, deixa eu verificar aqui aonde é que tem esse medicamento agora para você ir lá comprar. Aí ele vai lá, faz uma consulta, né? E aí está atualizado aquele registro daquele medicamento, aonde é que ele tem, qual o preço, né? Para aquele cliente poder se deslocar então até aquela farmácia aonde vai ter aquele medicamento. Então vejam que nesse momento existe aí uma série de arquivos que estão sendo gerados durante o processo de venda dos medicamentos. Então esses registros desses medicamentos eles ficam arquivados, né, em arquivos de banco de dados, e aí a qualquer momento, né, em tempo real, pode ser feita uma consulta nesses arquivos para que possa ser informado então sobre essas informações referentes a esses medicamentos. Então observem que os servidores de arquivos eles trabalham com muita demanda, né, para organizar, para armazenar, gerenciar todos esses arquivos. E aí, num determinado momento, quando esses arquivos forem necessários para uma consulta, por exemplo, eles estarem sempre disponíveis para que o cliente dessa operação tenha a resposta adequada. Bom, servidor de impressão.
assim como eu tenho um servidor que vai guardar os arquivos, né, eu tenho um servidor numa rede que pode servir com essa função de armazenar solicitações de impressão. Imagina uma empresa muito grande, né, que eu tenho aí vários clientes, né, que querem submeter um processo de impressão a todo instante para essa impressora, né? E aí, para que cada cliente não tenha uma impressora própria, eu posso, no ambiente corporativo, ter uma impressora, né, uma impressora de rede, uma impressora que está servindo de impressão, e aí todos os clientes organizam os seus trabalhos, os seus processos numa fila. E esse servidor de impressão organiza essa prioridade, quem foi que enviou primeiro, quantas páginas cada cliente desse pode imprimir, né? Quem é que tem restrição de impressão dentro da minha rede, quem que pode imprimir à vontade, quem que pode imprimir só alguma quantidade de cópias. Então, perceba que vai haver sempre um gerenciamento. O servidor, ele sempre tem a função de gerenciar a rede, né? Então, nesse caso, ele serviria de um administrador dos trabalhos de impressão, né? Então, ele ia coordenar essas impressões que estariam sendo solicitadas pelos clientes e ele poderia administrar, então, esse serviço. Falaremos agora do serviço de internet, né? O serviço de internet, hoje muito comum você entender como funciona o servidor de internet, né? Esse servidor ele é dedicado exclusivamente, né, a que os clientes acessam a internet através desse servidor, né? Então, por exemplo, eu tenho uma rede local, vamos imaginar que é a rede do nosso laboratório de informática, né, onde você tem aí 50, 100 computadores clientes acessando ao mesmo tempo a internet. Então, esse servidor de internet ele vai gerenciar esse link de acesso, né? Então, por exemplo, o link de acesso que chega nessa rede está conectado a esse servidor. Então, esse servidor é como se ele distribuísse essa conexão para todos os usuários dessa rede. Da mesma forma como o servidor ele tem esse poder de gerenciamento, né, esse servidor ele iria então coordenar essas solicitações de acesso, né? Ele iria fazer, por exemplo, trabalhos de administração de bandas, né? E aí ele poderia estar alocando essa banda, né, para prover o serviço de acesso a todos os usuários dessa rede. Então é muito comum hoje você ter um acesso de internet compartilhado que é gerenciado pelo servidor. Falaremos do servidor de correio. O servidor de correio é outro também serviço que vocês utilizam constantemente no dia a dia, né? O servidor de correio ele vai prover o gerenciamento das contas de correio eletrônico dos usuários. Imagine aí um servidor do Google, né? Que existe aí milhares, milhões de contas de clientes cadastradas, né? Então, gerenciar essas contas, ela não é uma tarefa muito simples, né? Mas aí o servidor, como ele tem um software potente para realizar essas tarefas, ele vai armazenar e vai distribuir, né, essas mensagens de correio eletrônico para todos os seus usuários, né? E aí você passa então a ser um cliente que acessa essa conta e você tem acesso aos seus correios eletrônicos, né? E aí o servidor ele faz esse gerenciamento até de tamanho, né? Por exemplo, o servidor de correio ele pode determinar que cada cliente possa ter uma quantidade X aí de bytes para armazenamento, e aí ele vai administrando, né? Quando o cliente vai aí chegando próximo desse limite, ele vai dando alertas aí, olha, sua conta está cheia, né? Sua caixa postal está cheia, então apague algumas das suas mensagens, e aí assim por diante. Então o serviço de correio é bastante usual, né, no nosso dia a dia, porque nós a todo instante nós temos uma conta de cliente de acesso ao correio eletrônico gerenciado por esse servidor. Vamos falar agora do serviço web, né? Então, o serviço web não pode ser confundido com o serviço de internet, porque os servidores web eles disponibilizam páginas HTTP para os seus usuários, né? Então, quando você solicita uma página na internet, né, usando o protocolo HTTP, né, que é o protocolo de transferência de páginas na internet, vai existir um servidor, né, na web que vai te devolver essa página da internet que você solicitou. Então, basicamente, os servidores web eles
fornecem para os usuários as páginas HTTP, que são as páginas hipertexto, onde tem texto, imagens, né, aquelas páginas hipermídia que tem na internet. Então os servidores web eles armazenam páginas da internet que o cliente solicita e ele devolve então essas páginas para esses clientes. Serviço de backup. Falamos logo no início do servidor de arquivos, né? O ambiente corporativo armazena, transaciona muitos arquivos, e o backup ele é um outro servidor que está ali na rede com a finalidade de fazer cópias. Então eu tenho aí, por exemplo, dando o mesmo exemplo da rede de farmácia, né? Então imagina que eu tenho aí durante um dia muitas transações que foram feitas com os arquivos daquele servidor lá da farmácia. Então, para que não haja uma perda, né, desses dados que estão lá armazenados nesses servidores, é recomendável que de tempos em tempos, né, o administrador da rede faça uma cópia de segurança, que a gente chama de backup, né? Então ele vai fazer uma cópia, um backup de todos os arquivos armazenados lá nos servidores, para que, se houver alguma perda inesperada, as cópias de segurança vão suprir a necessidade de restaurar as informações para dentro dos servidores novamente. Serviço de DNS. Bom, numa rede, o serviço de DNS ele é um serviço bastante importante, né? Nós vamos falar futuramente dos protocolos TCP/IP, né? Mas só para vocês entenderem aqui agora, os computadores da rede eles têm um endereçamento, que a gente chama de endereçamento IP, que é um número que identifica aquele computador na rede, né? Então, todo computador na rede internet, por exemplo, ele tem um número IP. Então, quando você acessa um computador na rede, né, um servidor, um computador qualquer, esse computador ele tem um número que identifica ele dentro dessa rede. Então, o DNS, ele na verdade é um servidor que transforma, né, ele traduz números IPs em nomes de computadores e vice-versa. Então, quer dizer, você não precisa saber os números IPs dos computadores, você precisa saber o nome dele, porque é mais fácil para a gente lembrar de um nome, não de um número, né? Então, por exemplo, quando você quer acessar aí o site do IFPA, né? Você já sabe, o site do IFPA é o www.ifpa.edu.br. Então você sabe o nome de domínio dele, mas esse nome para a rede, para o roteamento da rede, ele é representado por um número. Então quem faz essa conversão, né, praticamente instantânea de nome para número é o servidor DNS, que significa Domain Name System, né, o sistema de nome de domínios, tá? Que é um servidor bastante importante na rede, porque ele tem essa finalidade. Vamos falar agora, gente, do proxy, né? É outro serviço bastante importante numa rede com acesso à internet, né? Então veja, o proxy ele é uma espécie de procurador, né? Imagine que você está dentro de um laboratório, numa rede local, onde todos os computadores acessam a internet, né, através de um servidor de internet. E aí, quando vocês estão digitando as páginas que vocês querem buscar na internet, né, existe um servidor ali que está agilizando essa busca da página lá na internet e devolvendo para vocês dentro da rede local. Esse servidor é o proxy, né? Ou seja, o proxy ele armazena dentro do cache dele todas aquelas páginas que estão sendo solicitadas dentro da rede local. Então ele é muito mais rápido, o processo é muito mais ágil de busca de uma página quando o proxy está instalado na rede, né? Porque ele é destinado somente para isso, para fazer essa busca de páginas na internet e devolver para o usuário, né? E aí ele consegue gerenciar, o proxy também implementa uma espécie de segurança, né? Ou seja, tudo que sai e entra na rede aí, né, o proxy ele pode determinar o que entra e o que sai. Então ele é muito importante porque ele faz essa seletividade, né? Ele age com essa seleção dentro da rede para resguardar que não haja invasão aí inadvertida dentro dessa rede, tá? Então essa é a função básica do proxy. Chegamos no último serviço, FTP, né? Um serviço também bastante importante que a gente utiliza também no nosso dia a dia, quando você está navegando na internet, por exemplo,
né? O FTP, ele é uma espécie de protocolo, né? Sempre vocês vão observar que as siglas dos protocolos terminam nesse P aí, né? P de protocolo. Então o FTP é um protocolo de transferência de arquivos, File Transfer Protocol. Então esse protocolo ele é utilizado para você transferir arquivos, fazer download, né, e upload de arquivos na rede. Então frequentemente você está baixando programas na internet, você está enviando arquivos também pela internet, né? Você preenche um formulário e clica lá em enviar. Então você está enviando um formulário para dentro da rede, né? Então você está usando um protocolo chamado de FTP, que ele faz essas transferências quando você está fazendo uma navegação na internet. Então é um protocolo bastante importante porque ele é ágil para fazer transferências, né? Ele não processa nada, ele só transfere de um lugar para outro, ele transfere arquivos dentro dessa rede. Então, minha gente, para vocês verem como os serviços são assim importantíssimos, nós citamos alguns desses serviços importantes da internet, mas existem muitos outros, né, que a gente vai conhecendo ao longo aí, mas saibam que por trás desses serviços executados nos servidores, sempre vai existir aí um protocolo, né, que vai ser responsável em fazer essas transações desses serviços para nós dentro da rede, tá certo? Muito bem, falaremos agora da classificação das redes, né, os tipos de redes que são classificadas quanto à sua abrangência aí, né? Então, quando eu falei abrangência, eu estou falando em alcance dessa rede, né? Então, é importante na literatura das redes de computadores determinar esses alcances das redes de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, porque atrelado a essas características vai estar exatamente as tecnologias que vão ser utilizadas para cada um desses tipos aí. Então, por exemplo, a rede local, né, que é a chamada de LAN, Local Area Network, né? As LANs, que são as redes mais comuns, né, da gente trabalhar no nosso dia a dia, são as redes de curto alcance, né? Então essas redes geralmente são localizadas em ambiente indoor, ou seja, ambientes fechados dentro dos prédios, né, das universidades, né, dos bancos, dos comércios, da indústria. Então as redes locais atendem, né, aquela necessidade de comunicação local, né? Embora as redes locais elas estão atreladas à internet através dos servidores, né, de internet, mas elas trabalham no ambiente indoor, no ambiente local. Então geralmente essas redes são cabeadas, né? São redes cabeadas dentro de um ambiente, né? Já as redes MAN, né, que já vem da sigla de Metropolitan Area Network, ou seja, redes metropolitanas, já são redes que têm um alcance maior, né? São redes que podem estar interligando vários campos de uma universidade, né? Por exemplo, o nosso IFPA, né? O nosso Instituto Federal. Temos vários campos do Instituto Federal. Em cada município, né, das regiões aqui do Pará, nós temos aí alguns campos, né, do IFPA. Então, uma rede metropolitana iria interligar esses campos, né, através de enlaces aí de tecnologia de fibra ótica, por exemplo, né, que alcança essas distâncias quilométricas, né? Olha, notem que a LAN, como está num ambiente mais restrito, né, ele vai utilizar aqueles cabos ali mais simples, né? O cabo TP, que nós já falamos sobre ele. E aí a MAN, como já tem uma distância maior, um alcance maior, já vai utilizar uma tecnologia do meio de comunicação mais adequada para essas distâncias maiores. Então já seria uma fibra ótica, por exemplo, né? Que a fibra ótica ela comporta esse alcance maior de distâncias mais quilométricas, né? Então as redes metropolitanas elas são bastante comuns também, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo famoso aqui, inclusive está até no material de vocês aí, a Metrobel, né? Que é aquela rede aí que interliga as instituições de educação de ensino superior, né? Os órgãos públicos do governo, né? O Navega Pará, né? Que ainda hoje está implementado nessas regiões, também é um exemplo das redes metropolitanas. E aí essas redes elas utilizam, além desses enlaces de fibra ótica, também utilizam os enlaces via rádio, né? Que tem aí uma potência de transmissão muito maior, né, do que o Wi-Fi tradicional que a gente utiliza. Então notem que a cada arranjo dessas redes, desse alcance, eu tenho uma tecnologia atrelada a ela, né?
E a WAN, por exemplo, a WAN é a rede da internet, né, uma rede global de alcance aí continental, né, entrelaça os continentes, né, e aí as WANs, né, elas fazem parte da internet e aí utilizam já essas tecnologias de maior alcance, né, por exemplo, transmissões via satélite, né, fibra ótica também. Então, as redes WAN, né, que são de longa distância, elas vão utilizar essas conexões aí de maior poder de alcance, velocidade também, né? E também, pessoal, nessa classificação existe a rede PAN, né, que é uma rede que também hoje ela tem bastante influência no nosso dia a dia, né? As redes PAN, esse P aí ele vem de personal, né, que vem de rede pessoal, né? Personal Area Network, ou seja, são redes pessoais, então a gente já consegue perceber que o alcance dela é de poucos metros, né? Que como ela é uma rede pessoal, né, ela vai utilizar tecnologias como Bluetooth, por exemplo, né, para interligar dispositivos, né, USB também, né, vai utilizar, se for por cabo, ela vai utilizar a tecnologia de transmissão via USB, e se for sem fio, ela vai utilizar o Bluetooth. Então é muito comum as redes PAN estarem hoje atreladas a pessoas, né, porque veja, você tem aí um smartphone, né, eu falei logo na primeira aula sobre aqueles tênis, né, que tem aqueles dispositivos que se conectam com as redes através de Bluetooth, né? Você tem chaveiros hoje de automóveis que ligam os automóveis, né? Através de um chaveiro que se conecta via Bluetooth. Então cada dia mais você vai perceber que esses dispositivos vestíveis, como nós chamamos, né? Wearable device, dispositivos vestíveis, eles estão fazendo parte do nosso dia a dia, né? E aí eles são conectados à rede através desses dispositivos, né, e usando tecnologia como Bluetooth, por exemplo. Então você tem hoje uma série aí de dispositivos que você conecta via Bluetooth, né, que aí faz parte dessa nova denominação de redes pessoais, redes personalizadas, que você tem e aí em alcance de poucos metros, né, dentro da sua casa, na rua, dentro do carro, né, você acessa essas redes pessoais. Então, minha gente, essas são as classificações dessas redes contra a área de abrangência, tá certo? Chegamos naquele momento das dúvidas, né? Revisem esse conteúdo novamente, né? Observe aqui os links da descrição desse vídeo, né? Vai ter aqui alguns links para vocês saberem mais, né? Consultarem. E não esqueça de deixar aí os seus comentários, as suas dúvidas sobre essa aula de hoje, né? Acesse o nosso grupo lá e vamos interagir para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem referente a essa aula. Espero vocês então amanhã na próxima aula. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!